Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. Eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento, nós recebemos o vice-prefeito do município de Toledo, Ademar Dorf Schmidt. Ele que vai falar um pouco com a gente sobre o lote social e os programas de habitação aqui no município de Toledo. Seja muito bem-vindo ao site Toledo News, Ademar. Obrigado, Kelvin. Boa tarde a todos que nos assistem. Enfim, é uma satisfação estarmos aqui na Toledo News. Quero parabenizar vocês aí pelo belo local que vocês têm hoje para nos acolher aí, para a gente conversar sempre das políticas públicas, conversar do desenvolvimento do nosso município, isso é muito bom, né? E quando se trata da questão habitacional, melhor ainda, porque a gente tem um déficit muito grande, não só em Toledo, mas no Brasil, né? A gente tem feito um levantamento. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos aproximadamente 500 famílias, 500 mil famílias que necessitam de um imóvel para sair do aluguel e para ter uma moradia digna. E o município de Toledo não é diferente. Nós somos a nona economia do estado do Paraná, o maior produtor de alimentos, e nós temos aí aproximadamente 3.800 famílias cadastradas. Esse número pode aumentar porque o crescimento é notório no nosso município. Então, a gente precisa buscar mecanismos para a gente pegar e amenizar a situação. Não é fácil a gente zerar uma fila, né, que é um problema que existe uma questão histórica, né, dentro da questão da falta de moradias, mas a gente pode ir amenizando isso aos poucos. Nós estamos aí com 2 anos na gestão com o prefeito Beto Lunite, a gente tem se empenhado. O município de Toledo realmente há 6 anos, né, 2 anos do nosso mandato e 4 anos do mandato do antigo gestor, não entregou nenhuma casa e isso realmente fez com que a fila crescesse muito. Agora, nós estamos trabalhando para que a gente possa ainda nesse mandato aí fazer a entrega aí de no mínimo 500 casas, né? Isso vai ajudar bastante. Estamos trabalhando aí na linha de frente com os financiamentos da Caixa Econômica. Então, o loteamento Egon Pudel agora terá a edificação de 178 casas. Nós temos um modelo diferente de casas pré-moldadas que a construtora nos garantiu que até dezembro nos entregam as casas. A gente não vai contar com essa expectativa, mas enfim, a gente vai estar dando todo o apoio, né, toda a sustentação possível do município para que isso venha acontecer. Então, se a gente conseguir avançar nessas 178 casas, é um momento importante. Temos também algumas casas no interior do município, temos 30 moradias em Novo Sarandi, 30 em Vila Nova, temos em Dois Irmãos. Isso também vai amenizando, né, o déficit habitacional no município e no interior. E temos sim, né, o nosso projeto, que é um projeto fantástico. Eu fico muito feliz por ser idealizador desse projeto do Lote Social, que hoje já foi copiado por vários municípios do Paraná e do Brasil, onde oportuniza as pessoas a terem acesso ao imóvel. O que é o mais caro? O que é o mais difícil? É a pessoa ter o terreno. Depois que ela tem o terreno, ela consegue automaticamente a fazer a construção da casa, né? Isso a gente tem vivenciado isso a cada momento e as pessoas realmente falam da questão da valorização do imóvel que tem no município de Toledo, e a gente, de forma alguma, com os projetos que a gente faz, a gente quer atrapalhar a iniciativa privada. Nós não queremos isso, mas o município de Toledo precisa fazer o seu devido papel. O município, na pessoa do prefeito Beto Lunite, comprou uma área de 8 alqueires, né? E esses 8 alqueires subdivididos serão edificados os lotes sociais, então, que serão 110 lotes de moradia e mais 7 lotes para a área de serviços essenciais, né? A gente vai licitar, então, vai fazer a venda através do processo licitatório, para que as pessoas possam estar naquele ambiente montando suas conveniências, supermercados, postos de combustível, enfim, porque nós estamos falando de 710 famílias. Então, automaticamente, são 2.000 pessoas que estarão morando nesse local. Temos as áreas institucionais também, e tudo isso já foi aprovado pelos órgãos competentes e a gente está esperando agora para que o registro de imóveis, né, nos entregam as matrículas dos primeiros 215 lotes. Nós vamos fazer 3 etapas. Então, os primeiros 215 lotes, a gente já está nessa expectativa, aguardando a documentação. Assim que nós tivermos essa documentação em mãos, a gente já vai fazer a infraestrutura, né? Os lotes sociais são lotes
de 150 metros quadrados, com luz, água, esgoto, com toda a infraestrutura de calçadas, de asfalto, tudo dentro dos conformes como preconiza a legislação municipal, estadual e federal. Então a gente está nessa expectativa e como vai ser feito o repasse. O município de Toledo fará o financiamento direto com o mutuário, né? Então nós vamos repassar esses terrenos no preço de custo, né? Então a gente hoje tem alguns números que podem estar se movimentando para cima e para baixo, mas não vai ultrapassar muito os 28, 30 mil reais o valor do terreno, e isso é para pagamento, então, de 120 parcelas ou 10 anos. Aproximadamente R$ 250 por mês, a pessoa vai ter a aquisição do seu terreno para a construção da sua casa. O município também vai propor, então, a doação, né, das plantas, né, da planta do projeto arquitetônico, plantas de 42 metros ou 60 metros, a pessoa pode fazer essa opção, né? Se ela tiver condições, ela pode também fazer a planta nos moldes que ela preferir, não tem problema, nenhum tipo de problema que impeça ela fazer isso. E dentro desse quesito, eles terão ainda a isenção de IPTU por 10 anos. Então, a gente está oferecendo realmente a oportunidade para essas famílias terem a construção de suas casas. Dentro desse quesito, a legislação diz que a pessoa terá 5 anos para edificar sua casa. Não tem essa história que vai virar um bolsão de casas mal feitas, nada disso. O município vai ter uma fiscalização rigorosa, não vai ter aceitação de material de construção usado, demolição de casas, casas de madeira, nada disso. É dentro dos moldes que preconiza a legislação. Depois disso, o prefeito Beto, com toda a nossa equipe, deu um passo adiante que é muito importante. Nós fizemos aí um pedido de financiamento de 30 milhões de reais para a Caixa Econômica, para a gente fazer um programa diferenciado também em relação da busca de moradias. Então, a gente está na expectativa de fazer mais 212 casas, certo? No financiamento direto pelo município de Toledo, aonde vai oportunizar, então, essas pessoas realmente que têm a dificuldade maior de ter um financiamento pela Caixa Econômica. Por exemplo, nós falamos antes de 178 casas, que é um financiamento, que é uma conjuntura do município de Toledo com o governo estadual e federal, são conjunturas que a gente faz, e nesse quesito a pessoa tem que ter o cadastro dela aprovado pela Caixa Econômica. Então ela passa por uma avaliação. O município de Toledo faz o cadastro, né? A Caixa Econômica usa o cadastro do município de Toledo, mas tem que ter aprovação pelos órgãos financeiros, senão acaba complicando. E às vezes a pessoa não tem o ganho compatível para ser contemplado neste programa. Por isso que nós pensamos nas pessoas mais carentes. Em muitas oportunidades, nós temos, por exemplo, as chamadas as mães donas do lar, que criam os seus filhos sozinhos, ou vice-versa, os pais, né, que também criam os filhos sozinhos. Nesse quesito, às vezes, o ganho não é compatível com o financiamento, mas necessita-se de uma moradia. E o que o município de Toledo quer fazer nesse momento é fazer com que ela possa estar financiando direto com o município de Toledo, então, deflacionando o valor do imóvel, colocando um valor mais baixo para poder fazer o financiamento e essas pessoas serem contempladas. Então, nesse primeiro processo, serão 215 lotes sociais, serão 212, né, casas construídas através do financiamento direto com Fundo Municipal de Habitação, e as demais serão também lotes sociais, que são aproximadamente mais 300. Então, nós queremos edificar tudo isso dentro desse nosso mandato, né? Nós temos aí praticamente mais 2 anos para isso ser concluído, né? Para a gente poder entregar, então, em torno aí de 500 casas e, neste contexto, também quase que 500 lotes sociais. Isso vai dar um impacto muito positivo, vai dar uma amenizada na fila de espera, né? Então, a gente consegue atender aí 25% a 30% da fila, né? Isso dá um impacto positivo. E a gente, dentro desse quesito, a gente também aproveita, né? E fica feliz, porque a gente vai estar gerando emprego e renda.
porque no momento que você estiver construindo casas no município de Toledo, oportunizando as pessoas terem estes terrenos, sem sombra de dúvida, a gente vai ter um comércio mais ativo, né, que estará vendendo materiais de construção e tantas outras coisas. A partir do momento que você tem a sua casa própria, você vai acabar trocando o teu móvel, tu vai fazer a pintura, enfim, tudo isso vai gerar um emprego e renda, um impacto positivo dentro da economia de Toledo. Você citou que no momento estão esperando ali algumas documentações para depois dar início à infraestrutura para essas 214 primeiros lotes. Como que está esse processo? Demora muito tempo, vai demandar muito tempo? E aí, a partir da fase de construção dessa edificação, dessa estruturação, quanto tempo pode demorar? Nós estamos assim, a gente está trabalhando, que quando a gente dá prazo, a gente acaba criando uma expectativa e a gente depende dos outros, né? Então, nesse momento, a gente depende unicamente do registro de imóveis para que o mesmo nos entregue as matrículas das 215 terrenos, certo? Então, a gente está na expectativa que isso possa ser concluído agora no mês de março, né? Feito isso, a conclusão destas matrículas, a infraestrutura é uma questão que a gente precisa ver. Nós vamos licitar isso, vamos fazer uma dispensa de licitação para a Indur. Qual vai ser a modalidade aplicada? Então, eu acredito que ainda no primeiro semestre a gente pode ter a expectativa do início da construção da obra desses 215 lotes. Nós queremos muito. Veja bem o que eu estou falando. Nós queremos muito, estamos trabalhando bastante para entregar esses primeiros 215 terrenos ainda esse ano. Isso para nós seria muito importante, eu acredito que isso vai fortalecer muito essa nova modalidade, né, de programa habitacional, isso vai brilhar aos olhos da comunidade de Toledo e muitas pessoas, com certeza, vão querer prestigiar este programa. E claro que a gente pode estar avançando, inclusive, com mais unidades depois que a gente vencer essa edificação dos 717 terrenos. E como que vai funcionar essa estruturação, né? Primeiro são esses 214, a partir de já estar estruturando esses 214, já estar com as obras iniciadas, a documentação dos demais já pode ser encaminhada, ela já foi encaminhada? Como que funciona para os demais? Sim, a gente está fazendo, encaminhamos a documentação de todos, mas na verdade nós vamos fazer em 3 etapas, até para a gente conseguir agilizar, né, para fazer infraestrutura, enfim. Feita essa primeira etapa, fazendo essa primeira estruturação, a gente vai para a etapa, então, dessa possibilidade do financiamento, através do FAR, das outras 212 casas, né? Então, esse processo já está correndo também e a gente quer a conclusão do lote social dessa primeira etapa de 717 imóveis ainda nesse nosso mandato. Então, a gente quer fazer isso, a gente está trabalhando para que isso venha a acontecer e com mais 178 casas. E mais são 90 casas no interior, vai ser um salto importante dentro desse contexto de moradia no município de Toledo. E o lote social, os demais projetos, eles são assim, importantes para atender as pessoas de baixa renda, né? Porque, igual você falou, são lotes ali a preço de custo e também com algumas exoneração de alguns impostos, né? Então, atende essas pessoas aí de mais baixa renda, né? Na verdade, a gente busca, né, várias modalidades. Se você pegar hoje esse financiamento que será feito, então, dessas 178 casas, me parece que a renda, né, per capita familiar, ela precisa ser de R$ 2.500 a R$ 4.000. Se você fazer essa busca em relação ao lote social, o valor per capita ele pode chegar até a 5 salários mínimos. Então, ultrapassa os R$ 5.500, R$ 6.000. Isso é o valor per capita. Pode chegar, não significa que a pessoa que ganhe R$ 2.000, R$ 2.500 não tenha oportunidade. Tem. Porque algumas pessoas, até quando ficaram sabendo do programa habitacional, da forma que vai ser feito, para que ela faça a construção da sua casa, já estão fazendo a economia para ter o recurso para construir a casa. E isso vai valer muito depois. Você chegar lá e apresentar que você tem um ganho de R$ 2.000, R$ 2.500, mas você tem 20, 30 mil reais guardado para construir sua casa, automaticamente a própria assistente social que faz a análise do cadastro vai possibilitar essas pessoas que se organizam realmente a fazer isso.
E depois nós temos as 212 casas, que essas sim serão realmente para as pessoas de baixa renda, pessoas que recebem um salário mínimo, que não têm condições de pagar uma prestação além de 200, 300 reais pelo período de 20, 30 anos, mas ela vai ter a oportunidade de ter a casa dela. Então a gente está trabalhando em várias frentes, né, para oportunizar então os trabalhadores, né, a classe operária, o pessoal que trabalha no comércio, que tem um ganho aí de aproximadamente 2.000, 2.500 reais, 3, 4 mil reais, que possam ter os seus imóveis, que nem sempre é fácil fazer um financiamento quando se recebe esse valor. Em algumas oportunidades já tem um empréstimo e isso automaticamente acaba impactando, então, dentro do contexto de possibilidade de financiamento dos programas habitacionais particulares que nós temos aí no município de Toledo. Essas demandas habitacionais, principalmente o lote social, já eram situações que vocês falavam já desde na época do plano de governo ali, né? Isso para nós foi fundamental. Quando nós fizemos essa coligação, eu e o prefeito Beto, para nós disputarmos as eleições, a gente conversou, eu coloquei essa possibilidade dessa nova modalidade do programa habitacional para o plano de governo. Nós fizemos uma consulta jurídica, então, em memória ao doutor Joma, que nos auxiliou, e o prefeito Beto, prontamente, de uma forma grandiosa, comprou essa ideia e tem capitaneado aí esse projeto, tem se dedicado, junto com toda a Secretaria de Planejamento, para que a gente possa efetivar esse projeto. E está dando certo, a gente avançou bem. Então, nós estamos já na fase final da documentação. Daqui a pouco as máquinas vão estar roncando dentro do lote social, a infraestrutura estará sendo feita e as pessoas terão a possibilidade de ter um local organizado, um local bonito, digno, plano, para que elas possam estar edificando essas casas. Para quem não sabe aonde fica, né, esses 8 alqueires aí do lote social, ela fica para cima do Jardim Copagro, no futuro e agora já nominado Jardim Cristo Rei, né? Será o bairro Cristo Rei, então ele vai contemplar então o lote social e muitos outros empreendimentos já estão sendo feitos naquela localização. E os 178 lotes que serão edificados agora aqui no Panorama 2, é o loteamento Ego Budel. Então, a gente está aí nessa expectativa, nós estamos trabalhando, a gente fica ansioso também, né? Enquanto gestores, a gente quer realmente que as coisas aconteçam, porque a gente sabe quanto que é difícil a pessoa pagar aluguel. E uma vez que você paga aluguel, é um dinheiro que você não te dá retorno. E muitas das vezes você não consegue fazer lá até o teu pomar, a tua horta, plantar a tua graminha, fazer a tua casa do jeito que você quer. E lá você vai ter essa oportunidade. Lotes de 150 metros. Vai te dar a oportunidade de fazer uma casa boa e ainda ter um quintal aí para futuramente fazer uma área de lazer para com a família estar desfrutando, então, esse novo empreendimento do município de Toledo. E é um projeto que já tem chamado a atenção de outras lideranças de outros municípios também, né? A gente que acompanha você mais aí nas redes sociais vê que você já teve vários encontros com outras lideranças para conversar, para mostrar o projeto, né? Sim, sim, eu tive essa grata satisfação de poder estar em outros municípios, levando o projeto em outros estados. Eu tive aí, estou aguardando aí a agenda para visitar Brasília, inclusive. O governo federal ele quer entender melhor esse projeto para que ele faça parte, né, do projeto de habitação nacional e eu acredito que isso vai ser muito importante. Imagina se assim nós já estamos conseguindo colocar estes terrenos para as pessoas num preço razoável. E se o governo federal participar de alguma forma, com certeza vai ser mais barato ainda e vai oportunizar mais ainda as pessoas a terem uma qualidade de vida. Inclusive, é um projeto que pode ser usado aí em algumas situações, como a gente viu em São Paulo agora, essa questão de invasão dos morros, né, que ocorreram, que as pessoas estão lá vivendo por muito tempo. É uma sugestão aí que o governo estadual, federal, possa estar fazendo o lote social e oportunizando as pessoas a terem as suas casas num local seguro, né? Local adequado para criar aí esse ambiente favorável, como o município de Toledo está fazendo. E como que é para você, especificamente, também para o prefeito Beto, ver aos poucos esses projetos saindo do papel? A gente fica muito feliz, né? Porque a gente faz um trabalho no município de Toledo que hoje está sendo referência para o estado do Paraná e para o Brasil em termos de projeto.
O lote social, ele nasceu de uma vontade que a gente teve lá no passado para fazer esse empreendimento na iniciativa privada. A gente teve algumas dificuldades, superado isso, a gente colocou ela na iniciativa agora no setor público, e ela avançou e está muito, muito concretizado já. O prefeito Beto está muito feliz, ele fica na história como o prefeito que assina o primeiro, né, projeto de lei do lote social no Brasil. Isso é muito importante, mas além desses, os demais projetos também nos fortalecem muito, né? Hoje você falar que o município de Toledo não tem mais a cesta básica física, por exemplo, isso é muito importante. Oportunizar a pessoa a ter o cartão Mais Dignidade para ela poder ir ao supermercado comprar o que ela deseja. Isso é da qualidade de vida, isso é humanizar a política pública. E, além disso, nós temos esse recurso que é repassado para esse cidadão investido aqui no município de Toledo. Quem vende? São os supermercados, as mercearias, as panificadoras, enfim, dos bairros, do centro, e isso é muito importante. E você entrar hoje num debate na questão da educação, por exemplo, Toledo também se demonstra muito preocupado. Então, projetos como o Aluno Conectado, ele é um projeto nascido aqui no município de Toledo, através da gestão do prefeito Beto Ademar, junto com toda a infraestrutura que nós temos, com toda a estrutura da Secretaria de Educação, e hoje você oportunizar os nossos filhos a terem a tecnologia, essa tecnologia fantástica que nós temos aqui, conversando com a população de Toledo, do oeste do Paraná, do Brasil e do mundo inteiro. Você oportunizar hoje em sala de aula um professor ter um notebook de grande qualidade e ter a capacitação para estar usando isso, ter televisor de LED de 65 polegadas com uma internet de qualidade e oportunizando os alunos da rede pública municipal do município de Toledo, do 1º ao 5º ano, a terem o tablet na mão. Interagir através da tecnologia. Isso é muito importante. Temos os nossos cursos de robótica dentro das nossas escolas. Todas as escolas têm, né, a robótica, e isso é fantástico. Semana passada nós recebemos um empresário de São Paulo e a gente colocou todos esses projetos e ele falou, não, mas São Paulo não tem isso. E realmente não tem, né? Então, impressora 3D. Por exemplo, o aluno hoje estuda partes do corpo humano, ele manda para a impressora, né? E lá é desenhado partes do corpo humano onde eles podem estar estudando em sala de aula. Então, isso é fantástico. A gente faz tudo isso porque nós somos um município hoje que é líder na produção de alimentos, somos os maiores produtores de alimentos do estado do Paraná, precisamos fortalecer isso, né? Mas nós precisamos também desencadear outras vertentes que tragam uma qualidade de vida para a nossa gente, e a tecnologia está fazendo parte disso. Tivemos aí a oportunidade de receber os doutores do IPEM, né? Que é o Instituto Brasileiro de Estudo de Energia Nuclear, tiveram aqui pelo encantamento da gestão do prefeito Beto em termos de tecnologia. Então, nós estamos falando de um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, e eles vieram para Toledo, né, para que pudessem estar se apropriando e analisando desses projetos que a gente tem hoje, que estão sendo aí contados para o Brasil inteiro, e realmente eles encontraram o que a gente tem vendido lá fora, que é o que a gente tem aplicado dentro da educação do nosso município. Então, isso é muito importante. Temos aí o Bioparque, que faz parte desse contexto, né, do estudo da questão de tecnologia, e a gente não pode perder nesse momento nenhuma oportunidade de transformar aí a nossa gente, pessoas que tenham condições depois de estar lá no Bioparque como cientistas, né, recebendo salários importantes e descobrindo aí, através da tecnologia, mecanismos que possam estar mudando a qualidade de vida das pessoas através da saúde, enfim, tantas outras ações. Então, Toledo está pensando assim. E para mim e para o Beto, conforme você fez a pergunta, cada momento desse é um momento único. Quando você consegue usar uma gestão pública para fortalecer e para melhorar a vida das pessoas, a gente se sente realmente bem. Isso é muito importante. E a gente sempre precisa relembrar e se expressar e dizer que o executivo
tem a possibilidade de fazer essas ações, porque tem um legislativo atuante que está por trás disso. Eu quero aqui fazer o reconhecimento dos 19 vereadores, homens e mulheres que estão na Câmara Municipal de Toledo, que compram essa ideia, que analisam os projetos e que autorizam o prefeito Beto, junto com o vice-prefeito Ademar, a fazerem esses projetos que são referências para o Brasil. Isso é muito importante. Você citou a Câmara de Vereadores. Recentemente a gente teve uma audiência pública que também tratou do tema habitacional. Se você puder falar um pouco do que foi tratado nessa audiência pública, do que foi debatido ali. Também tiveram pessoas ali fazem parte desse déficit habitacional que estiveram lá. Então, o que foi debatido ali, o que saiu dessa audiência pública? Na verdade, nós tivemos o convite, né, através do gabinete dos vereadores do Cidadania, né, que colocaram a Câmara à disposição da comunidade, tiveram participação de vários vereadores e vereadoras, para que se pudesse explicar melhor, né, a forma que vai ser usado, né, para a seleção, né, da distribuição dos imóveis, tanto dos lotes sociais como das casas populares também. Isso foi um momento importante, a gente teve a oportunidade de conversar, nós tivemos lá aproximadamente 200 pessoas que estiveram lá, que foram buscar esta explicação, né? Isso foi muito bom. E a gente pôde, através da nossa equipe técnica, né, da Luciane Leonardi, junto com o Jadir, e demais componentes do governo, mostrar de que forma estão os projetos. Isso foi muito bom. Então as pessoas observaram que não é uma falácia que vai ser feito, que os projetos estão andando. E a Câmara Municipal foi importante naquele contexto de poder reunir essas pessoas. Tive a oportunidade de representar o prefeito Beto naquele momento, que estava em outra agenda, e foi muito bom. Isso é muito bom quando a sociedade participa. Saiu-se de lá mais aliviado, esclarecido, e o que a gente quer fazer é o que a gente está fazendo no nosso governo, fazer as ações com muita transparência, certo? E a gente compreende que existe o questionamento, mas alguns são beneficiados de uma forma, outros de outra forma. Não, nós queremos fazer de forma transparente. Nós estamos fazendo. O prefeito Beto, já na gestão passada e agora, alterou o decreto onde traz a pontuação de que forma que é selecionado as pessoas para receberem as suas casas. Então a gente faz isso de forma muito técnica, não existe envolvimento político, e sim através da assistência social que trabalha dentro da Secretaria da Habitação, são os servidores públicos que vão lá e fazem a seleção, apresentam os cadastros para a Caixa Econômica fazer essa análise para que essas pessoas possam ser contempladas com as suas moradias. Então, a Câmara fez um papel muito importante, como sempre faz, de trazer a comunidade para este debate e este esclarecimento. Outro tema aí já um pouco mais delicado na questão habitacional é o loteamento que seria as casas que seriam para os idosos lá na região do Santa Clara, que acabaram ali, teve a situação da invasão. Em que pé que está essa situação? Na verdade, a gente lamenta o ocorrido, né? A gente aqui não quer transformar ninguém aqui em criminoso ou pessoa maldosa. Na verdade, o que ocorreu é que a empresa, né, encarregada de fazer a construção dessas casas acabou tendo problema, faliu e abandonou a obra. E o que acontece no setor público é que às vezes demora-se para fazer toda a questão de licitação novamente, você precisa construir vários editais desconstruindo, né, a licitação anterior, enfim, e isso é tudo muito demorado. E nós estávamos na pandemia, né, então muitas pessoas não tinham, e como a gente sabe, não conhece, não tem condições de pagar aluguel, enfim, e acabaram se apropriando de forma irregular, eles sabem disso, das casas. Tive a oportunidade de ter reuniões lá na prefeitura com esses moradores, também representei o executivo do município de Toledo numa visita técnica, onde nós tivemos a presença do juiz do Tribunal de Justiça, né, do Estado do Paraná, tivemos o juiz aqui da comarca de Toledo, tivemos promotores, tá? A gente foi lá para ver a situação em loco. Então, a gente lamenta realmente, o município, com a estrutura que tem o município de Toledo, não pode de forma alguma deixar de pensar no programa habitacional, não pode parar do jeito que estava parado. A gente retomou isso, é por causa disso que acontecem às vezes essas questões.
mas de alguma forma terá que ser feito aí, terá que ter um entendimento, porque essas casas precisam ser terminadas, terão que ser terminadas, porque nós temos aí uma fila de idosos que precisam realmente dessas casas. Existe alguma forma, essas pessoas que fizeram a invasão, estão lá de forma irregular, também são pessoas, na maior parte ali, pessoas que não têm uma condição financeira, social tão boa. Existe uma forma de tentar conduzi-las para os outros projetos sociais, talvez, de sanar essa situação de alguma forma? Na verdade, a gente conversou com eles e a maioria, quase que na totalidade, tem a inscrição também, né, na Secretaria de Habitação no município de Toledo em relação aos programas habitacionais. Então, mas isso não dá privilégio de forma alguma de contemplar as pessoas de forma diferente das demais que estão esperando. Senão estaria injusto nessa questão. Mas, de alguma forma, cabe ao Poder Judiciário resolver a questão, né? Como foi dito, não por mim e pelo juiz, que em últimos casos seria o uso, né, das forças policiais para fazer uma retirada das pessoas do local. A gente não quer isso, por isso que teve o diálogo. Daqui a pouco pode ter aí o entendimento do Tribunal de Justiça com os moradores atuais, para que a gente possa retomar, então, a construção dessas casas e tudo terminar bem. Então, a gente espera aí que a gente consiga fazer isso, né, quanto antes melhor, porque a gente realmente precisa, né, contemplar os nossos idosos que estão aí na fila aguardando. E os demais que estão lá também querem as suas casas. E, oxalá, tomara que a gente consiga, né, sanar esse déficit habitacional que nós temos no nosso município. O prefeito Beto tem se debruçado muito, isso é uma causa que ele olha com muito carinho. E a gente conseguiu, agora com 2 anos de governo, tivemos um ano de pandemia intensa, na verdade, a memória da gente, a mente acaba nos traindo pelo tempo, né? Mas o ano de 2021 a gente pouco pôde fazer por causa da pandemia e a gente avançou 2022 aqui para que esses projetos habitacionais pudessem ser concretizados. Então, agora nesse mês de março, eu acredito que março, abril já devam se iniciar as obras lá das 178 casas, porque agora só depende de uma questão documental também da empresa que ganhou a licitação. 178 casas iniciam lá, quero entregar esse ano, para nós será fantástico, né? E o lote social está na mesma linha aí, depende só agora do cartório. E feito isso, a gente vai colocar as máquinas lá para fazer infraestrutura e a gente vai oportunizar aí as pessoas aos poucos, né, de terem a sua residência. Às vezes o tempo do mandato da gente é curto, né? A gente fala 4 anos, passa muito rápido, mas a gente tem esse programa agora no município de Toledo e com certeza, enquanto o Beto e o Ademar estiverem na prefeitura de Toledo, a gente vai estar trabalhando para suprir as necessidades das pessoas. Ademar, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público. Nosso muito obrigado. Obrigado a vocês, eu me sinto muito à vontade aqui com a equipe de vocês, tenho muito carinho pelo Toledo News, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E a gente precisa reconhecer o trabalho das pessoas. E eu reconheço em público aqui o trabalho que vocês têm feito com bastante seriedade, dando credibilidade à imprensa de Toledo através dos canais de vocês. Obrigado, sucesso, conte comigo, estou à disposição. Agradecemos. Esse foi Ademar Dorf Schmidt, vice-prefeito do município de Toledo, ele que falou sobre o lote social e demais projetos habitacionais aqui para o município de Toledo. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal do YouTube. Aproveitando, quem quiser se inscreva lá, que tem bastante conteúdo, entrevistas, também tem o nosso podcast, então se inscreva lá. Nos vemos em breve, até mais!